Vimos nesse primeiro momento, com a nossa Luísa, que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Vimos também que Jesus é o Espírito de verdade. E que o principal objetivo da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Se o principal objetivo da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, qual é o papel do centro espírita? O que vocês acham? Nossa Luísa passou que o papel primordial da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, qual é a principal finalidade do centro espírita? É promover essa doutrina espírita, com esse sentimento de reviver o Evangelho em espírito e verdade. E para isso, então, nossa Luísa fez uma comparação entre as igrejas de Corinto e Antioquia, retratadas no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, com Emmanuel, e ali nós vimos que os cristãos viviam no ambiente da mais perfeita harmonia e fraternidade. Reuniam-se num clima de muito amor, de muito compromisso, de muita união. As dores de um eram as dores dos outros, e o júbilo de um, a alegria do outro. Então agora, partindo de todo esse preâmbulo que foi realizado nesse primeiro momento de nosso seminário, nós faremos uma ponte de como estão nossos centros espíritas. Estão semelhantes com as igrejas de Antioquia, de Corinto? Estamos realmente vivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade? Atendendo aquelas mensagens que o Espírito de verdade nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo? Será que a estrutura atual dos centros espíritas, divididos em setores estanques, como a evangelização, a palestra pública, o atendimento espiritual, o estudo sistematizado, a promoção social e etc., corresponde à proposta de promoção do espírito imortal? O que vocês pensam sobre isso? Aqui na casa tem todos esses departamentos? Tem, né? Eles são estanques ou vocês dialogam? Dialogam. Quando é estanque, o que costuma acontecer? Quando os setores não dialogam muito e fica a evangelização num núcleo isolado, o atendimento fraterno em outro núcleo, a mediunidade em outro núcleo. Quando nós não temos essa proximidade que Santana acabou de nos informar que existe aqui, corremos o risco de não revivermos o Evangelho de Jesus em espírito e verdade por não termos a fraternidade entre os membros da casa espírita. E muitas vezes daí um setor sequer sabe o que o outro realiza. Nós não ficamos sabendo, por exemplo, na área de estudo sistematizado, quais são as atividades da infância e juventude, ou quais são as atividades do atendimento fraterno. Que ações podemos realizar para que possamos ter em nossos centros espíritas a mesma qualidade moral das igrejas cristãs dos primórdios, promovendo o espírito imortal? O que vocês acham? Quais ações nós, trabalhadores espíritas, podemos ter em nossas casas espíritas para nós termos as mesmas qualidades das igrejas de Corinto e Antioquia? Luísa já deu a dica lá nas lâminas anteriores. Quem gostaria de colocar? Pode falar, tranquilo. O que acha que a gente pode fazer para ter aquele ambiente?
Elza, né? Nossa Elza, então, ela coloca que uma das ações poderia ser o acolhimento incondicional, que uma das pessoas que aqui estiveram fez um depoimento no sentido de que ela gostou da casa porque não perguntaram quem ela era ou o que ela fazia e a receberam de braços abertos. Então nós percebemos aí o ingrediente da pura fraternidade, onde somos recebidos como espíritos imortais, e não pela roupa que usamos, pelo cargo que desenvolvemos, pelos títulos que possuímos, mas por sermos filhos de Deus, por sermos irmãos em humanidade. E ela cita também, nós repetimos para que os irmãos da internet possam acompanhar, a questão da promoção social espírita, fazendo esse atendimento para que as pessoas cresçam. E nós verificaremos que o pão material não é o único. Como a senhora mencionou, temos foco. E neste seminário, o foco é a promoção do espírito imortal. Ou seja, para que a pessoa naquele primeiro momento de necessidade material seja atendida, mas que concomitantemente seja promovida espiritualmente, para que ela cresça na vertical da vida. Então, essa pergunta nós poderemos dizer que essas ações para a promoção do espírito imortal serão possíveis a partir de ações que eduquem o espírito imortal à luz da doutrina espírita, num clima de convivência fraterna e amorosa, como nas igrejas cristãs dos primórdios do cristianismo, as igrejas de Corinto e de Antioquia. Divaldo conta que ele foi certa feita numa casa espírita e uma das pessoas que trabalhavam na área de promoção social espírita dizia com muita alegria: olha, Divaldo, essa daqui é a terceira geração que nós atendemos nessa casa. E estavam em filas para recebimento de cesta básica. E Divaldo, muito carinhosamente, responde a ela: que bom seria que tivesse parado na primeira geração. Ou seja, nós não precisamos atender 3 gerações com pão material, se nós conseguimos, na primeira geração, promover espiritualmente aquele ser, para que ele dê condições das próximas gerações estarem melhor do que a dele. A proposta que Jesus praticou ao longo do seu messianato nos ensina que qualquer atividade realmente educativa do espírito imortal deve ser isenta de separatividade. Jesus é o nosso modelo e guia, portanto, ele deve ser o modelo e guia para o centro espírita. E por isso somos convidados a uma proposta unificada de educação do ser. Aí, então, a resposta que vocês já deram inicialmente, da unificação das diversas áreas, do diálogo, da fraternidade entre os trabalhadores e da proximidade com os frequentadores. Porque todo frequentador é um trabalhador em potencial. Começa como frequentador, se desenvolve e torna-se um trabalhador. Essa proposta, então, vem de um modelo maior, que é Jesus, que integrava a todos. Nós percebemos por aqueles 12 que o acompanhavam, cada um com sua característica, cada um com seu ponto de vista. Mas o que ele fazia? Ressaltava o que cada um deles tinha de melhor. Promovia cada um deles para que eles dessem o que tinham de melhor. E mesmo aquele que teria traído Jesus naquele momento de ignorância, Judas, o que fez Jesus? Vai atendê-lo logo após ao suicídio, elevando para que ele conseguisse se melhorar enquanto espírito imortal. Até que Judas, então, depois vem como Joana d'Arc, para fazer ali o resgate, a reparação de parte do que havia acontecido anteriormente. Os mentores do projeto Espiritidar têm dito que os espíritos superiores estão trabalhando no mundo espiritual, buscando inspirar os trabalhadores espíritas para que haja a aproximação da metodologia do Cristo nas atividades educativas que já existem no mundo espiritual.
com a metodologia existente nas atividades educativas dos centros espíritas da Terra. Então, esses espíritos superiores trabalham no plano espiritual, inspiram médiuns, inspiram trabalhadores, intuem aqueles que estão conectados com Deus, com Jesus, com seus anjos de guarda, para que nós possamos aqui na Terra também seguirmos este modelo de fraternidade, esse modelo de convivência cristã, de pureza de propósitos, para que consigamos, como vimos ontem, cumprir o nosso programa com o nosso propósito existencial. Nós vamos agora refletir numa mensagem, ela é bastante longa, mas ela é muito profunda, porque ela traz toda a fundamentação e a base para este estudo reflexivo sistêmico do Evangelho de Jesus e das obras de Kardec. Honório, como Luísa disse ontem, é um dos mentores do projeto Espiritizar. Foi apresentado por Joana de Ângeles no prefácio da obra Vozes Alerta, que é do Honório, pela psicografia de Afro Stefanini II, como um espírito que trabalha desde os tempos primitivos para a nossa evolução moral. E o que Honório fala nessa orientação? Analisemos o universo. Um grande globo voando no infinito do espaço. Cometas, estrelas, supernovas, galáxias, infinitas obras do Criador em harmônica orquestra da existência por todas as esferas das galáxias. Tanto as estrelas quanto os planetas e as supernovas possuem uma forma, um movimento, uma existência particular. São constituídos por elementos químicos e físicos e leis próprias que regem todas as galáxias. Honório, então, começa trazendo a clareza para as nossas mentes de como funcionam os astros, os cometas, integrados, todos tendo uma lógica de ser. E ele prossegue. Seria o formato das esferas, dos movimentos, da relação entre o Sol, os planetas e os satélites lunares, apenas obra de mera construção estética divina? De maneira alguma. Honório, então, nesse primeiro trecho da mensagem, nos convida a ter consciência de que nada é por capricho do Criador. Mas tudo tem uma lógica de funcionamento. Tem um porquê de ser dessa forma. Os planetas, em formato de esfera, possuem um propósito. Os formatos das galáxias e o movimento entre os planetas, satélites e estrelas em regime gravitacional possuem um propósito divino, que equilibra todos os sistemas da vida universal. Da mesma maneira, adentrando no pequeno planeta Terra, então ele sai de todo o sistema e vem para a Terra. Vamos observar as construções das florestas, dos mares, dos rios, das montanhas, desde a areia do deserto até as profundezas do oceano. E pergunta: seria obra de apenas intenção estética do Criador? As geleiras no Ártico, no norte, na Antártida, no sul, seriam ideias delineadas pela mente cósmica de Jesus como fatores voltados para o desfrutar dos interesses humanos apenas? Ou todo o planeta é estruturado em sistemas biológicos, ecológicos de vida por toda a Terra, para a evolução planetária de todas as espécies e também para o ser humano?
Nós pensamos assim, quando nós vemos as galáxias, o sistema solar, a Terra. A gente para fazer essa análise global de que existe uma lógica e uma harmonia em tudo que foi criado por Deus, que não é mero capricho estético do Criador e que Jesus, como nosso governador planetário e que participou da criação da Terra, também não agiu por capricho estético, mas tem toda uma lógica entre as florestas, entre as geleiras, entre tudo que existe no planeta Terra. A partir então das galáxias, das terras, Honório continua. Imaginemos que tanto a natureza terrestre como os cenários universais das galáxias nos pedem reflexões profundas sobre os seus propósitos, os quais acontecem em cada dimensão, em cada estrutura, em cada particularidade, nas formas e nas construções químicas, nas construções energéticas de tudo o que existe, e que nos oferecem um entendimento de como tudo funciona em perfeita sintonia com o propósito divino. Vimos então a criação de Deus. As galáxias, a Terra, as florestas, os oceanos, a perfeita harmonia, a gravidade existente. E agora pensamos, se dá o mesmo com as obras humanas? Sim ou não? Se dá o mesmo com as obras do homem, com as obras humanas? Acha que não? Por que não? Então, nossa irmã Elza, aqui da frente, diz o seguinte, que as obras humanas não seguem a mesma lógica das obras divinas, onde todos os sistemas, as galáxias, as florestas, os rios, têm uma lógica harmônica e igualitária. Mas que nas obras humanas, nós nos pegamos aos interesses. E assim, temos mansões e temos casebres em favelas. Temos grande concentração de riquezas em alguns bolsões e grandes concentrações de pobreza na maioria dos outros. Porque ainda não estamos neste nível evolutivo de um sistema igualitário. E é isso mesmo que Honório continua nessa mensagem nos dizendo. Não se dá o mesmo com as obras humanas. Analisemos as questões da sociedade atual em uma cidade. Tomemos, por exemplo, uma cidade construída no plano terrestre, com suas ruas, seus edifícios, toda a sua estrutura organizacional, a moradia, o processo de intercâmbio financeiro, enfim, uma cidade construída em um regime de intenção materialista. Ela, por si só, é um retrato do que acontece dentro da alma da criatura humana. Construídas na intenção do propósito do ganho financeiro, veremos cidades com edifícios gigantescos, ao lado de favelas com muitos casebres. Porque toda cidade é edificada dentro de um propósito focado ainda no egoísmo, na individualidade egoística da criatura que quer se manter distante, isolada dos outros, ao mesmo tempo que conserva o interesse em ganhar com a miséria alheia. E ele diz mais, vemos construções e edificações notáveis pelo pensamento sensível e estético de artistas que as desenharam. Vemos também surgir invenções, tecnologias formidáveis pelo pensamento livre e expansivo de ideias geniais. Mas o sistema do funcionamento da sociedade atual está focado na discriminação e no lucro incansável, que faz com que as criaturas se distanciem
uma das outras, de forma perceptível ou imperceptível. Então nós, seres humanos, ainda construímos nossas cidades, nossos departamentos, muito ligados ao que está no nosso mundo interior. Porque nós expressamos e fazemos coisas baseado no que existe dentro de nós. Ainda vivemos neste regime egoísta. Embora tenham criações belíssimas, como hoje de manhã Santana passou, nos mostrou ali uma escultura do pessoal, como que é? Dos burros, né? Que traziam as cargas ali, naquele monumento, lindíssimo. Ou o Museu de Artes de Neymar, todo bonito. Então são obras belíssimas, ligadas ao belo, ao estético. E vimos também casas paupérrimas, onde não tem sequer um pão. Sabemos que a desigualdade das riquezas, segundo nos ensina o Evangelho, o Livro dos Espíritos, tem sua razão de ser. Mas sabemos também que, na transição do nosso planeta de provas e expiações para o nosso planeta de regeneração, essas desigualdades serão cada vez menores. E passaremos cada vez mais a ter aquele regime harmônico do Criador e menos essa desigualdade egoística que ainda impera e faz com que nos distanciamos um dos outros de maneira perceptível ou imperceptível. O que tem acontecido nessa era de grande tecnologia? Nós temos 1.500 amigos no Face e talvez 5 que podemos ligar de madrugada, se precisarmos de alguma coisa. Muitas vezes na casa espírita mesmo, desconfiamos uns dos outros. Quando algum de nossos companheiros não está muito bem e fica às vezes 20, 30 dias sem aparecer na casa, são poucos os que ligam para perguntar: o que aconteceu com você? Tem algum problema na sua família, na sua casa? Posso ser útil em alguma coisa? Você gostaria que eu fosse te visitar? Sem sermos invasivos, porque o amor não é invasivo, mas é solidário. E nesse regime de solidariedade, de fraternidade, é que Honório nos convida para a casa espírita, com essa proposta de promoção do espírito imortal. E o que mais nos diz este mentor? Dadas as proporções do propósito divino de tudo e do propósito dos homens na sociedade, e fazendo uma correlação deste pensamento socialista universal, vamos entender que todas as coisas que existem dentro da criação dos homens necessitam de ressignificação, de aprofundamento e de colaboração das esferas do plano superior infinito, para que a criatura não fique focada apenas nos interesses meramente humanos, no pensamento que os encarnados possuem, que são diferentes dos pensamentos dos desencarnados ligados às regiões superiores da vida. Quando nós estudamos algumas obras, como por exemplo Memórias de um Suicida, de Ivone, e a gente vê o trabalho daqueles servidores, os servos de Maria, o trabalho de Aníbal de Silas, de Epaminondas, dos vários mentores ali que auxiliaram Camilo, nós vemos que o pensamento deles, destes espíritos superiores, é diferente do nosso. Existe uma fraternidade tão sincera, uma doação e uma renúncia tão grande, que só é possível se obter pela autoiluminação. A Joana diz num livro dela que o amor é tudo, resume-se em amar. E Luísa falou anteriormente da importância desse amor, porque Deus nos ama, Jesus nos ama,
mas muitas vezes nós não o amamos, porque não amamos a nós mesmos. E Joana continua falando nessa questão do amor, que muitas vezes nós começamos a amar a nós mesmos para depois amar ao próximo e chegar no amor a Deus, porque Deus ainda é incompreensível em sua plenitude para nós. Então é necessário que nós façamos esse movimento do alto amor, para nos amando, amar ao próximo e assim amar a Deus e conseguirmos então ter este centro espírita que se comunica, que se ajuda, que é harmônico. O centro espírita também tem sua formatação mediante instruções do alto, provinda dos espíritos superiores, mas foi moldado em características próprias dos encarnados, que fizeram o avançar do movimento espírita, tanto em nosso país quanto em todo o mundo. Imaginemos que tanto a criatura possui anseios dentro da alma, quanto estes anseios se projetam para fora, levando ideias que necessitam ser lapidadas e aprimoradas no decorrer do tempo e do espaço. A casa, eu vi no jornalzinho, que tem 47 anos, é isso? Em 47 anos, quantas mudanças vocês já passaram? Inúmeras, né? Inúmeras mudanças. Por quê? Porque a gente evolui. E a gente recebe a inspiração do alto. E a gente vai melhorando aquilo que a gente viu que não está mais funcionando. Funcionava há 47 anos atrás. Hoje não funciona. Então a gente modifica. E quando a gente se conecta com os espíritos superiores, nós recebemos as intuições para a modificação de um estatuto, para a modificação de um regimento interno, para a criação de um grupo de estudo diferenciado que atenda à necessidade dos frequentadores da casa, dos trabalhadores da casa. E isso então vai se lapidando, vai se aprimorando com o tempo e com o passar das questões sociais. Assim, a criatura humana hoje conhece o espiritismo por meio do movimento espírita. Porém, o movimento espírita necessita conhecer muito mais e sentir muito mais o espiritismo para modificar a forma como o entendeu e poder melhor divulgar e vivenciar a doutrina do espírito imortal. Quando nós falamos que a doutrina espírita não tem equívocos, onde estão os equívocos? Em nós, os propagadores da doutrina espírita. Então, quando Honório diz que o movimento espírita necessita conhecer muito mais e sentir muito mais o espiritismo, ele convida cada um de nós, trabalhadores espíritas, a conhecermos o espiritismo em profundidade, sentir estes conceitos em nossos corações e vivenciar os conceitos aprendidos em nossas vidas. E o que Jesus nos dizia? Para que a gente amasse a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma. De todo o entendimento é o cognitivo. É aquilo que nós vamos aprender. A investigação das leis divinas, o estudo das leis divinas, como elas são, as leis biológicas, as leis naturais, as leis morais. De todo o coração é sentir o conteúdo dessas leis, o conteúdo trazido por Kardec, por espíritos benfeitores através das obras subsidiárias idôneas em nossos corações. E de toda a alma, ou seja, vivenciarmos essas questões aprendidas em todas as circunstâncias da nossa vida. Lembram-se da pizza de ontem, que nós tínhamos ali o círculo com várias questões circunstanciais, do trabalho profissional, do relacionamento interpessoal, familiar e etc. E nós vimos que dentro daquele círculo tinha o propósito existencial.
Então, quando nós amamos e respeitamos as leis e nos entregamos a Deus, a gente faz esse movimento de sentir os conteúdos espíritas e o Evangelho de Jesus em nossas vidas e vivenciarmos esse ensinamento em cada uma daquelas fatias da pizza, para assim cumprirmos o nosso programa existencial a partir do desenvolvimento da principal ou das principais virtudes relacionadas ao nosso propósito existencial. E Honório continua. Assim sendo, vamos encontrar no Pentateuco kardeciano a proposta de que estamos colocando para reflexão. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é um compêndio de elucidações sublimes de Jesus, ao mesmo tempo em que se coloca em várias partes como o livro terapêutico de virtudes, o amor, a beneficência, a paciência, a humildade. De certo, não é o Evangelho segundo o Espiritismo apenas uma obra ligada aos interesses da exegese do Evangelho. É um convite para a vivência dessas virtudes e de outras tantas. Interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo não seria tarefa difícil só para a cognição. Nós lemos, estudamos, compreendemos. Temos vários autores, os exegetas, ou seja, aqueles que interpretam as escrituras, que falam sobre isso. Mas o nosso convite é maior. E nós costumamos dizer que não é difícil, é trabalhoso. E qual é a diferença? Quando nós falamos assim, que tal atitude é difícil, é como se o nosso cérebro bloqueasse, porque aquilo que é difícil nós não damos conta de fazer. Mas quando nós dissemos que aquela atividade é trabalhosa, nosso cérebro entende que é possível ser feito, porque nós nos esforçamos, realizamos as tarefas e chegamos ao nosso objetivo. É trabalhoso vivenciar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade? É trabalhoso, mas é possível. Porque Jesus foi quem afirmou que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais. E Jesus, sendo um espírito crístico, não mente. Então ele afirmou uma verdade. Se nós podemos fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais, o que é que nos falta? Vontade? O que mais? Coragem. O que mais? Determinação. E nos falta também um ingredientezinho chamado habilidade. E essa habilidade nós teremos com todas essas virtudes que vocês mencionaram. Vontade, coragem, determinação, disciplina, ou seja, esforços pacientes, contínuos, perseverantes e disciplinados. Através disso, então, teremos a possibilidade de fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais, porque ele nos afirmou isso. Então, nós podemos ter a certeza de que é factível. São pensamentos muito bem canalizados, concentrados e que guardam lições importantes para o desenvolvimento dessas virtudes dentro do coração. E um convite para que o Espiritismo coloque a favor das criaturas a sua real finalidade. Isso só será possível por meio da visão integral do espírito imortal, que levará para o centro espírita a sua grande finalidade, o desvelar do seu potencial divino. Quando nós vemos a visão integral do espírito imortal, nós nos sentimos espíritos imortais? Nunca, ou de vez em quando a gente se sente? Às vezes. O que é se sentir espírito imortal?
Espírito imortal nós sabemos o que é, cognitivo. A pergunta é, o que é sentir-se espírito imortal? Então, Elsa diz que, para ela, sentir-se espírito imortal é se comportar como espírito imortal em qualquer lugar, independente do espaço geográfico e independente da circunstância. Quem mais gostaria de colaborar? Fala o que sente mesmo, que está dentro do coração, sem preocupação, está certo, está errado, é bonito ou não é bonito. Fala do coração, como que você se sente espírito imortal? Todo mundo conseguiu escutar Santana ali atrás? Vamos repetir, então. Santana nos disse que, para ela, sentir-se espírito imortal ainda está circunscrito a algumas situações pontuais, nos momentos de reflexão, de estudo, de meditação, de pensamento em Deus, nos bons espíritos, mais ou menos isso. E que não seria tão simples sentir-se espírito imortal nas atividades do dia a dia. E aí a gente pergunta um pouquinho a mais. O espírito imortal pode errar? Pode. Por quê? Porque está em constante evolução e em constante crescimento. Então, onde que a gente tem a certeza que o espírito imortal pode errar? Uma questão fundamental, que a gente fala que é uma das questões tronco do Livro dos Espíritos. Questões tronco são aquelas principais que se interligam umas às outras. Uma questão que nós falamos ontem, da 115. Todos fomos criados simples e ignorantes. Se nós não pudéssemos errar, Deus nos teria criado perfeito. Mas precisamos passar pelas experiências para que nós evoluamos pelo nosso próprio mérito. Então, quando eu me sinto espírito imortal, eu tenho essa certeza de que eu posso errar, de que eu vou errar, sobretudo num planeta de provas e expiações como nós nos encontramos. Mas, sendo um espírito imortal criado por Deus, eu me sinto filho de Deus. E eu vejo, então, aquele meu erro como uma experiência desafiadora, me convidando ao aprendizado. E quando nós passamos a ter essa visão integral do espírito imortal, nós vamos dilatando cada vez mais esse sentimento para que ele não exista somente em situações pontuais, quando estamos na casa espírita, no seminário espírita, no nosso momento de oração, mas em todos os momentos de nossa vida. No trânsito, dirigindo, quando você está ali atrás daquela fila enorme, tem um congestionamento, você precisa chegar em 15 minutos ao seu trabalho, você se sente tentado a xingar, a buzinar, falar alguma coisa. Respira fundo, sou espírito imortal. Me sinto espírito imortal. Vou fazer um exercício de paciência. Vou fazer um exercício de tolerância, de compreensão do porquê eu me encontro aqui. Que eu sou um espírito, temporariamente num corpo. Amanhã posso não estar neste corpo.
Mas quando eu me olho como espírito imortal, me sinto como espírito imortal, como filho de Deus, aprendiz da vida, herdeiro do universo, o fardo fica leve e o jugo suave. Porque nós começamos a sentir em nossos corações os ensinamentos de Jesus. E continua Honório. Transformando o centro espírita em apenas uma escola, faculdade, um colégio intelectual, onde estamos fadados a saber como a doutrina foi codificada, quais são as perguntas que Allan Kardec fez, quais são as respostas que ele recebeu, enfim, isso tudo vai diretamente ao nosso intelecto. Mas no passado, a criatura humana conseguiu fazer da grande mensagem de Jesus um arcabouço apenas intelectual. E mais tarde criou a sua própria desdita, deturpando a mensagem do Mestre e criando as abóbodas que levaram a criatura à triste deturpação da mensagem do Mestre. Quando nós estudamos um estudo meramente intelectual, começamos lá da pergunta 1, o que é Deus? E aí a gente vê Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que isso significa para a minha vida? O que tem a ver essa pergunta, o que é Deus? No meu dia a dia, tem algum reflexo? Lá em casa, quando eu estou no momento de crise conjugal? Tem alguma coisa a ver quando eu estou desempregado? Tem alguma coisa a ver quando meu filho está na drogadição? A proposta que Honório faz é que nós estudemos cada uma das questões do Livro dos Espíritos, cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do céu e o inferno, do Livro dos Médiuns, da Gênese, com sentido para nossas vidas. É trazermos essas questões da cabeça para o coração e do coração para as mãos. A proposta que estes mentores nos trazem é esta, de entender o que é Deus. Por que Kardec não perguntou quem é Deus? E sim, o que é Deus? Kardec, no Livro dos Espíritos, fala de Deus em que parte? Qual parte do Livro dos Espíritos que Kardec fala de Deus? Parte 1, capítulo 1. Mais alguém? Então a gente tem essa visão. E aí ela completa, fala tudo. É isso. Muitas vezes nós ficamos focados em divisões, como se fôssemos caixas. Abre uma caixa, fecha uma caixa. Abre uma caixa, fecha uma caixa. Mas nós somos um sistema. Então, tem ali no livro, capítulo 1, que é Deus. Mas teremos Deus em todos os capítulos de O Livro dos Espíritos. Em todos os capítulos fazemos um aprofundamento. Então, no estudo reflexivo sistêmico do Evangelho de Jesus e das obras de Kardec, nós fazemos isso. Nós pegamos a questão número 1, pegamos a 615, pegamos a 919, pegamos diversas questões, vamos à Gênese, voltamos no Evangelho, vamos no Livro dos Médiuns, de acordo com a nossa necessidade, fazemos então um mergulho nas obras básicas e damos a mão, como se fossem ali o rio e as suas nascentes, e os outros braços com as obras subsidiárias idôneas. E estudamos o espírito imortal em sua integralidade. Só para saber? Não. Para vivenciar, para eu entender por que saber o que é Deus. Para eu poder entender por que Santo Agostinho nos explica na questão 919b
que era necessário nós passarmos em revista tudo aquilo que fizermos durante o dia, para saber se teríamos feito algum mal a outrem, se deixamos de fazer o bem no limite das nossas forças, e o que é que eu poderia fazer para melhorar? E ele continua nessa resposta dizendo ali, e quando eu tiver dúvida? E ele fala o quê? Se coloca na situação da pessoa e vê o que é que você faria. Então, quando a gente mergulha nestes ensinamentos e passa a aplicá-los em nossas vidas, a questão 919 não está lá só para ser decorada. Ela está lá para quando eu estiver no meu trabalho, numa situação em que eu estou julgando um colega, e pensar, se eu estivesse na situação dele, como é que eu agiria? Qual lei divina eu estou sendo convidado a aplicar nesse momento de desafio? É a lei de misericórdia? É a lei de responsabilidade? É a lei do dever? É a lei de solidariedade? Qual lei? Então não vai ficar mais lá estanque no capítulo de O Livro dos Espíritos. Não vai mais lá ficar estanque no Evangelho. Vai ficar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, onde quer que estejamos. Quando ele fala aqui que nós deturpamos o ensinamento de Cristo e criamos as abóbodas, vocês já ouviram a expressão espiritismo à la carte? Esses dias eu lendo uma obra, também lá conversando com o Divaldo, ele falava ali na resposta à entrevista, que os espíritas, às vezes, criam o espiritismo à la carte, à sua moda. Servem-no conforme gostam, de acordo com o seu cardápio, sem fidelidade às obras do Pentateuco kardeciano e ao Evangelho de Jesus. Então, quando essa proposta vem do plano maior para nós, é para que nós não criemos essas abóbadas, para que não façamos o espiritismo à la carte, mas para que sejamos fiéis a Kardec e a Jesus, amando e cumprindo as leis e nos entregando a Deus. Observemos dessa forma que a construção do espírito imortal no centro espírita está pautada na profunda conexão com as leis divinas naturais, como o grande propósito de tudo. Então, os grupos do centro espírita são convidados a focar o propósito da autotransformação. Nesse propósito profundo, não basta saber, mas necessário é vivenciar. E para isso, a ferramenta é sentir. Saber como funciona o mundo espiritual não soluciona todas as coisas. Saber como foi codificada a doutrina não resolve todos os ângulos. Mas qual é o grande propósito, senão o de nos levarmos para dentro de nós mesmos, fazendo com que na chave deste mistério encontremos Deus em nós? Se nós perguntássemos aqui, vou perguntar para você, qual é a pessoa mais importante do mundo para você? Você que está com a mão assim. Okay? Deus. Para você, qual que é a pessoa mais importante do mundo? Aqui entre os encarnados. Você mesma. Quando nós pensamos assim, qual é a pessoa mais importante no mundo para mim? Muitas vezes a gente pensa, meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu namorado, minha esposa, meu marido, meu melhor amigo. E muitos de nós nos esquecemos de responder o que nossa irmã aqui da frente falou, eu.
E aí a gente fala assim, mas se eu falar que a pessoa mais importante do mundo sou eu não estarei sendo egoísta? É uma dúvida que surge. Não. Por que não? Porque o egoísmo é quando nós fazemos alguma coisa para nós em detrimento do próximo. O auto-amor é quando queremos a nossa evolução sem causar prejuízo a ninguém. Nós temos uma atitude ecológica. Amamos a nós, ao próximo e ao cosmo. Quando então tomamos essa atitude do auto-amor, nós passamos a entender o nosso funcionamento interno e vamos desenvolvendo as virtudes, nos autoaceitando e encontrando o divino em nós. Essa chave, como diz Honório, que abre esse universo divino dentro de nós. Quando nós não nos aceitamos como somos, qual é a nossa tendência? Quando eu não me aceito, qual a nossa tendência? Como que é? Sermos eternamente insatisfeitos. O que mais? Quando eu não me aceito, eu tendo a fugir? Sim ou não? Sim. Quando eu não me aceito, eu tendo a me punir? Sim. Quando eu não me aceito, eu tenho culpa? Quando então estou sempre insatisfeito, fugindo, com culpa, eu consigo sentir a doutrina espírita dentro de mim? Por isso que somos convidados ao auto-amor, à autoaceitação. Nos aceitarmos incondicionalmente. Nos acolhermos incondicionalmente. Tenhamos feito o que for. Nos acolhermos. Nos estudarmos. Depois de eu me acolher, eu vou me entender. Entender por que eu cometi um equívoco tão grande naquela determinada situação. Entendendo o que eu fiz, eu vou me atender. Me atender através do arrependimento, me atender através da reparação necessária. Então, primeiro, acolhimento incondicional, para eu entender. E num terceiro momento, me atender. Quando eu faço essa análise interior, eu saio do movimento da culpa e eu saio do movimento da desculpa. Porque quando erramos, nós temos dois movimentos principais. Ou nós nos culpamos, e na culpa o que é que vem? O autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. Como se fôssemos juízes de nós mesmos. E daí então eu erro. Você errou, você não deveria ter errado. Quando a gente afirma assim, você errou, não deveria ter errado. Nós não estamos nos divorciando de sermos espíritos imortais? Porque nós estamos exigindo de nós perfeição. Temos ali aquela questão do perfeccionismo. Somos então o quê? Queremos ser o quê? Concorrentes de Deus. Só Deus não erra. Então a gente quer concorrer com o Pai. Errei, não devia ter errado. Me condeno. E aí eu me puno. Como que eu me puno? Remoendo. Fico vivendo do passado. Não devia ter feito aquilo. Eu sou indigno. Eu não sou merecedor. E fico naquela punição. Isso gera doenças físicas e emocionais. Pode gerar a depressão, pode gerar as artroses, as artrites, pode gerar uma úlcera, uma gastrite. Por quê?
porque desequilibra o nosso chakra do poder, desequilibra o nosso chakra da segurança, o nosso chakra da emoção, ou como usava André Luiz, ao invés da terminologia chakra, os nossos centros de força. E então, o que nós percebemos? Erramos, vimos o perfil da culpa. Qual que é o perfil da desculpa? Ah, só errei porque fulano me influenciou. Se eu tivesse tido uma mãe melhor, se eu tivesse tido um pai melhor, se eu tivesse nascido numa família mais estruturada, eu não teria errado, não. A culpa não é minha. Caí de paraquedas nessa família. Pode falar, Santana. Um carro que está estacionado aí na frente de uma garagem, o pessoal está reclamando. MOI 6175 é a placa. É de alguém aqui? MOI 6175, um carro de cor prata. Não é nosso. Vamos evoluir. Viu? Então nós vimos ali o movimento da culpa e da desculpa. Nós percebemos que nós podemos estar ora numa polaridade, ora na outra. Mas via de regra nós temos tendência para ficar numa das duas. Ou na culpa ou na desculpa. O convite do auto-amor é o da responsabilidade. Nem da culpa, nem da desculpa. Errei? Errei. Tenho consciência de que errei? Tenho. Eu vou, então, me autoanalisar. Por que eu errei? O que desencadeou em mim esse tipo de comportamento? Estou profundamente arrependido daquele erro? O que eu posso fazer para reparar? E aí, ter ações de amor. Foi Jesus que nos disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes, dentro daquela concepção da justiça que Luísa nos trouxe anteriormente, do crime e castigo, do código de Hammurabi, do olho por olho, do dente por dente, nós só vemos a justiça como punição e não justiça, reparação e misericórdia. Estamos ainda muito ligados aos nossos atavismos de punição ou de desculpa para que outro responda por nós. E o convite do amor por excelência que é Jesus, é de que assumamos a responsabilidade e vivenciemos a lei de causa e efeito em sua plenitude. E causa e efeito é castigo? Não. Causa e efeito é uma lei que nos protege de nós mesmos, para que nós evoluamos e não fiquemos estagnados naquele ponto. Quando nós vemos, então, essa questão do erro, nós poderíamos pensar numa metáfora. Quando reencarnamos, ganhamos um pacote de sementes de Deus, do nosso Pai. E Deus falou para nós, vai lá e plante essas sementes. São flores belíssimas. Mas eu peguei aquelas sementes, misturei com outras, e ao invés de flores, plantei inúmeros espinhos. E meu canteiro ficou repleto de espinhos. Na culpa, o que é que eu faço? Eu me julgo. Não devia ter plantado espinhos. Deus pediu para que eu plantasse flores. Eu me condeno. Você é culpado. Eu me puno. Eu rolo nos espinhos. E me machuco. Na desculpa. A culpa não é minha, foi Deus que não me deu uma semente muito boa. Se Ele tivesse me dado uma semente melhor, não tinha nascido espinho, tinha nascido flor. A culpa não é minha, eu vou embora. Pego o saco de semente, jogo no lixo ou escondo, não vou mais fazer nada. E na atitude responsável do alto amor, o que é que eu faço? Eu vou olhar para aquele canteiro cheio de espinho e vou refletir. Eu plantei esses espinhos. Eu estou muito arrependido. Porque esses espinhos geraram muito sofrimento para a minha vida. E para aqueles que gravitavam em torno de mim também. Agora, então, profundamente arrependido, vou reparar. E vou tirar cada um destes espinhos.
e no seu lugar plantarei flores. Pode ser que eu leve 5 encarnações, 10 encarnações, para substituir os espinhos por flores. Mas eu não desistirei, porque junto comigo tem uma infinidade de amigos espirituais que torcem pelo meu progresso. Tem muitos amigos encarnados que me auxiliam nessa evolução. Quando então nós temos essa visão do espírito imortal, de filhos de Deus, de aprendizes da vida, nós focamos na nossa autotransformação. E nós vamos então desenvolvendo cada uma das virtudes, daquelas que nos parecem mais fáceis até aquelas que nos são mais trabalhosas. Nós vimos que dentre as atividades da Casa Espírita, tem uma atividade que é vícios e virtudes, defeitos e virtudes. Então já há um treino para que nós transmutemos os nossos vícios, nossas questões egóicas, colocando no lugar a virtude que transmuta aquele vício. E isso só será possível se nós formos além do saber. Se nós passarmos para o campo do sentir, para podermos vivenciar. Quantos de nós que aqui estamos conseguimos já, em alguns momentos de nossas vidas, nos sentirmos melhores do que antes de termos contato com essa doutrina maravilhosa, que tanto nos esclarece e nos consola? Se a gente for fechar os olhos por algum segundo e meditar durante os últimos 10 anos da nossa encarnação, façamos esse exercício, fechemos os olhos. Pense nos últimos 10 anos da sua vida. O que você sente que mudou em relação ao seu relacionamento afetivo, conjugal, de namoro, da sua vivência como espírito imortal, transitoriamente na companhia dessa pessoa? Você sente que a doutrina espírita trouxe subsídios para a melhora do seu relacionamento? Você conseguiu aplicar no seu relacionamento o Evangelho de Jesus? Nos últimos 10 anos, houve melhora? Se houve, a que ou a quem eu atribuo essa melhora? Podemos abrir os olhos e refletir juntos. Nesse pequeno momento que nós nos voltamos para dentro de nós, sentindo-nos espíritos imortais, nós conseguimos sentir uma leveza interior? Nós conseguimos ver progresso em nossas vidas em 10 anos, quando baseados no Evangelho de Jesus, no Pentateuco kardeciano, nos ensinamentos de Joana, de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, desses benfeitores abnegados, que nos trazem o desenho do plano espiritual para que possamos aplicar aqui. E então a gente fez um pequeno exercício de um estudo reflexivo. É colocar isso que nós estamos dialogando na nossa vida, através de perguntas que nos levam a refletir sobre nós mesmos,
de como podemos aplicar esse conteúdo em nossas vidas para que nos autotransformemos, para que além do saber universitário, tenhamos o sentir e o vivenciar cristãos. Para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Porque esse é o sentido da nossa vida. Todos nós temos um propósito comum, que é o de nos aproximarmos de Deus, para que alcancemos a pura e eterna felicidade. E cada um tem o seu propósito específico ligado à virtude, a principal virtude dessa vida. Então, quando nós fazemos essas reflexões em torno daquilo que nós estudamos, torna-se mais simples o sentir e o vivenciar. O centro espírita, então, deve promover o espírito imortal, porque possui a ponte entre o moral, o intelectual e o existencial. O centro espírita que atuar dessa maneira levará os seus profitentes a entrarem para dentro de si e realizarem um estudo profundo de como funciona o cosmo moral. Então, o centro espírita que promove o espírito imortal, ele tem essa função de ponte, não de muro. Por que de ponte, não de muro? O muro separa, segrega. A ponte liga. Então, a liga, a ponte, vai ser dos sentimentos, do existencial. O que é existencial, que nós vimos ontem? É aquilo que é permanente ou transitório? Permanente, é o existencial. Então, o centro vai fazer essa ponte entre o existencial, o moral e o intelectual, unindo os pilares. Não vai ficar só no moral, nem só no intelectual, nem só no existencial. Por isso que é a educação integral do espírito imortal, passando então para o intelectual, pelo moral, pelo existencial. Um centro espírita que atua dessa maneira leva a todos os seus profitentes ao mergulho interior, à autotransformação, à sua melhora, ao seu crescimento espiritual. Aquele que estuda as galáxias, lembra lá do início da lâmina, quando ele falou das galáxias? Aquele que estuda as galáxias utiliza os instrumentos avançados dos telescópios. Aqueles que estudam as moléculas fazem uso dos microscópios. Há os que estudam a realidade e a natureza do fundo do mar. Mas, para os espíritas, a natureza estudada, a ciência a ser apreciada é a ciência do cosmo moral, do cosmo espiritual. Sem isso, formaremos apenas núcleos de ideias particulares, núcleos de intenções salutares, mas que pouco contribuirá para a transformação e regeneração do planeta. Então, se nós quisermos um centro espírita que contribua para a transformação e regeneração do planeta, nós precisamos pensar nessa ponte do moral, do intelectual e do existencial. E focar que a nossa ciência, nosso objeto de estudo é a ciência do cosmo moral e espiritual. É entender como nós funcionamos internamente, para que externamente representamos aquilo que vai no nosso mundo interior. O Evangelho de Jesus já nos ajuda a raciocinar. A boca fala do que o coração está cheio. Então, nós exteriorizamos aquilo que anda no nosso mundo interior. E para que tenhamos este centro espírita com característica de transformação moral da sociedade, é necessário que nós façamos a nossa parte. Enquanto espíritas conscientes
como vimos ontem. Que temos cargos, que desenvolvemos encargos, mas que somos espíritas. Não nos utilizando dos cargos para a autopromoção, mas desenvolvendo as funções relativas àquele cargo com foco na promoção do espírito imortal que somos, realizando as tarefas de acordo com o convite de Jesus para cada um de nós. Quando nós falamos de contratos espirituais da obra Dias Felizes, de Honório pela psicografia de Afro, vimos ali que assinamos este contrato com cláusulas específicas sobre as nossas atividades na Terra enquanto nesta encarnação. E dentre essas cláusulas podemos ter uma certeza. Todos colocamos ali o que podíamos cumprir, sem exceção. Todos seremos ajudados, sem exceção. Aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, seja a situação que for, temos ajuda. Tão grande que temos um anjo destacado para nós, que nos conhece e nos ama profundamente. Então pensa, se cada um de nós se conecta com seu anjo de guarda, que nos vê enquanto espíritos puros e não enquanto nós somos, porque ele sabe do que nós somos capazes. E se cada um de nós, em conexão com o nosso anjo de guarda, ver no irmão da casa espírita um outro espírito imortal que vai ser no futuro um governador de uma galáxia, como que nós vamos nos relacionar com os membros da casa espírita? De forma muito mais harmônica, não é? Faz um exercício. Você está com muita raiva de alguém lá na sua casa. Ao invés de estourar, respira fundo e pensa em como o anjo de guarda daquela pessoa vê ela naquele momento. O anjo de guarda daquela pessoa vê que ele errou por ignorância, mas que ele vai aprender um dia? Ou ele dá logo um açoite no tutelado dele? Não açoita. Ele vê como é, em essência. Quando nós fazemos esse exercício com os nossos membros familiares, com os nossos irmãos na casa espírita, nós temos uma tendência muito grande de harmonizar o ambiente. Porque a gente não está ego com ego. Nós estamos ego com essência. O ego daquele que está naquele momento equivocado com a essência que nós somos. E quando nós é que estamos na posição do ego? A gente convida o nosso irmão a estudar conosco para que ele naquele momento fique em essência, porque nem sempre nós vamos estar na postura de estender a mão. Muitas vezes nós vamos estar na postura de pegar a mão do outro que está à nossa frente para que a gente chegue até ele. Então, tendo essa visão do ser integral, de que somos espíritos em evolução, e que a casa espírita faz essa ponte entre o moral, o intelectual e o existencial, nós conseguimos caminhar melhor. Por isso, tudo começa em encontrar e descobrir como funciona a alquimia da alma, dos sentimentos, do pensamento, para o desenvolvimento da profunda vontade. A vontade é uma energia tão poderosa, tão superior, que eclode da vontade divina no núcleo de cada ser, incentivando a vontade de chegar até a perfeição. Nós estamos acostumados a verificar os nossos pensamentos, sentimentos e vontade? Ou a gente age no piloto automático? Deixa a vida me levar. Quando eu falo assim, fulano fez eu ficar com uma raiva, Beltrano me tira do sério. Eu fiquei desestabilizado porque fulano é muito irritante. E daí a gente pensa, irritação é sentimento? Sim ou não? Tem como alguém sentir por mim? Então a irritação é minha, não é do fulano. O fulano despertou
botou em mim a irritação que estava dentro de mim. Mas ele não botou nada dentro de mim. Ninguém coloca nada dentro da gente. O outro acorda aquilo que existe em mim. E aí a gente recorda de Boa Nova. Jesus foi lá com os discípulos pregar. E naquele dia específico da pregação, Jesus foi muito criticado, foi muito humilhado. Falaram horrores de Jesus. E Filipe ficou muito entristecido e veio conversar com Jesus. Mestre, como é que o Senhor não reage? Eles falaram muito mal do Senhor. E nós defendemos o Senhor. Nós falamos bravo com eles. E Jesus disse assim, que o que ele tinha para fazer ali, ele já tinha feito. E que então eles retornassem. Nós percebemos ali que o fato foi o mesmo. Criticaram Jesus, ofenderam Jesus, humilharam Jesus. Jesus não se sentiu criticado, não se sentiu ofendido, não se sentiu humilhado. Ele sabia quem ele era e para que ele estava ali. Mas Filipe se sentiu agredido e quis defender o mestre. Por esse exemplo de Boa Nova, nós percebemos o quê? Que o problema está em nós, porque o fato era o mesmo. Mas Jesus, por ser espírito crístico, não se perturbava mais com o fato externo. Mas aqueles que ainda estavam a caminho com ele, como nós, ainda nos perturbamos com os fatos externos. Então, este caminho do funcionamento da alquimia da alma, dos sentimentos e dos pensamentos para o desenvolvimento da profunda vontade, nos auxilia. Nos auxilia a nos melhorarmos. E nós temos nas obras do Projeto Espiritizar uma técnica que nos auxilia muito a descobrir essa alquimia da alma. É a técnica parda. Vocês já ouviram falar dessa técnica? Técnica parda. O P é de percepção. O A é de aceitação. O R de reflexão. O D de decisão. E o A de ação. Então, quando eu me percebo numa situação desafiadora, onde eu, ao invés de agir, eu reagi, botei o pé pelas mãos, eu uso a técnica parda. Então, eu vou perceber. Por exemplo, que nós acabamos de dar de Boa Nova. Eu percebo o que o outro fez que despertou em mim a irritabilidade que eu ainda tenho. Porque irritabilidade é vício. Vício é transitório. Hoje eu tenho, depois eu não terei mais. Porque eu vou desenvolver a virtude da serenidade. Então eu percebi qual foi o gatilho que despertou em mim a irritabilidade. Eu vou aceitar que eu ainda tenho irritabilidade nessa circunstância X. Depois de eu aceitar, eu vou refletir por que eu tenho e o que eu posso fazer para melhorar. Refletir, aí eu decido. A decisão é o caminho? Não. A decisão é o início. Depois eu vou para a ação. Para eu fazer mudanças na minha vida que proporcionem a autotransformação. Vai ser da noite para o dia? Não. A evolução não dá saltos. Vai ser progressivo, vai ser paulatino. Demandando de nós aqueles esforços contínuos, pacientes, perseverantes, disciplinados. E nós temos, então, 4 etapas de mudança. Na primeira etapa da mudança, eu percebo depois que eu fiz. Estourei com a Elza, falei um monte de impropério para ela. Depois que eu fiz, eu falei, nossa, por que eu fui fazer isso? Eu vou lá e peço desculpa para ela. Ela pode desculpar, como pode não desculpar. Então, foi depois. Eu vou me autoanalisando, uso a técnica parda. Percepção, aceitação, reflexão, decisão, ação. Na próxima vez, da próxima etapa da mudança, eu estou estourando com a Elza, eu percebo na hora que eu estou estourando. Nossa, estourei com ela.
Aí eu já recuo. Na próxima etapa da mudança, antes de eu estourar, eu vou pensar. Fiquei com uma vontade doida de estourar, mas pensei e consegui não estourar. Na quarta etapa da mudança, eu não vou mais nem pensar, porque eu já estou sereno. Então, é paulatino, mas é possível. É possível a gente conhecer essa alquimia da nossa alma. É possível nós nos analisarmos interiormente, sabermos como funcionamos, em nível de pensamento, de sentimento e vontade. Porque o pensamento, o sentimento e a vontade produzem uma energia mental. E essa energia mental pode ser turva ou luminosa. Vai depender daquilo que alimentamos em nós. Sabemos que quando pensamos de maneira elevada, que nos esforçamos para fazer o bem, nos conectamos com os espíritos superiores e nossa força é potencializada. Mas sabemos também que quando nos conectamos ao mal, quando ainda temos prazer em fazer o mal, atraímos companhias espirituais correspondentes que também potencializam a nossa vontade de fazer o mal. Então, que o nosso exercício seja esse, de fazermos o bem no limite de nossas forças, de sintonizarmos o nosso pensamento com a estação dos amigos espirituais, de conhecermos a alquimia de nossa alma, para elevarmos os pensamentos, termos sentimentos correspondentes e guiarmos a nossa vontade para a prática das virtudes, desenvolvendo a cada dia uma virtude maior. E a nossa vontade, ela é potencializada. Por quê? Nós temos dois tipos de força. A força autoevolutiva, que é a nossa força de vontade, e a força endoevolutiva, que é a força do Pai, a força de Deus. Quando nós temos essa vontade firme, bem direcionada, a força autoevolutiva, ela se soma com a força do Pai, com a força de Deus, a força endoevolutiva. E nós crescemos cada vez mais. Vocês já ouviram aquele ditado de que dê coisa para quem não tem tempo que ela faz? Dê para quem não faz nada e ela vai deixar para fazer amanhã? Por quê? Porque a pessoa que já está no caminho do progresso moral, a pessoa que já está se voltando para a luz, para Deus, para o crescimento na vertical da vida, ela soma a sua força evolutiva, a autoevolutiva, com a força endoevolutiva. Ela vai estudando o seu mecanismo interior e vai se desenvolvendo cada vez mais. Assim, podemos dizer que o compromisso profundo do espírita nos dias atuais não é o de se pensar criatura humana apenas, mas como ser que está na fase da humanidade, rumando para a plenitude, a sua angelitude. O compromisso do centro espírita é convidar a criatura a se pensar como ser imortal. Isso modifica todos os parâmetros da família, da sociedade, do relacionamento no movimento espírita, do relacionamento em nossa convivência social. Porque a partir do momento que a criatura sabe e sente que é um espírito imortal, tudo mais é uma conexão com o Cristo em Deus. O ser humano pode construir obras magníficas externas. Lembram do 11 de setembro? Com ataque terrorista, 2 prédios monumentais foram ao chão. Mas o convite de nos pensarmos espíritos imortais é nós trabalharmos a geografia de nossa alma. E as obras que nós construirmos dentro de nós, relacionadas com as virtudes, são indestrutíveis. Não há nada externo, nenhum ataque terrorista que possa destruir nossas conquistas morais. Nada exterior apaga as nossas conquistas espirituais. E aí nós teremos, como Felipe, na obra O Céu e o Inferno, que nossa Luísa nos trouxe, a alegria de um despertar no plano espiritual, sem sofrimento. Porque desenvolvemos verdadeiros tesouros da alma que as traças não corroem
e que os agressores não nos subtraem. São as eternas. Por que ser espírito imortal? Porque o ser é o saber, que iluminou o sentir. E o sentir que dulcificou o saber. Este é o ser imortal. Então, quando Honório conclui essa mensagem belíssima, muito profunda, que nos dá esse norte seguro para termos um centro espírita que promove o espírito imortal, ele traz essa pergunta final: por que ser espírito imortal? Porque este ser é o saber que iluminou o sentir. E o sentir que trouxe doçura ao nosso saber. Este é o ser